Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde, respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico, com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Hoje nós resolvemos falar aqui sobre fimose. No consultório a gente tem visto muitos casos e às vezes as mães ficam apreensivas, né? Os pais ficam apreensivos, leva a criança e fica sem saber o que faz. Às vezes a criança nasce com a fimose, né? E fica sem saber se vai fazer dilatação, se não vai fazer, quando é que vai operar e se aquilo vai ter problema quando a criança crescer, etc. Então vamos falar um pouquinho sobre fimose. Acho interessante abordar esse tema, que é uma coisa que é muito frequente no consultório, né? Grande parte das crianças nasce com fimose, e então acho bom a gente trazer orientações nesse sentido. A fimose, ela caracteriza-se pelo excesso de prepúcio, que é uma membrana que recobre o pênis, né? Aquela membrana que recobre o pênis, o excesso daquela membrana, e com o estreitamento do ósteo, o que impede a retração sobre a glande. Então, a criança com fimose, ele tem muito prepúcio, aquela pele que recobre o pênis, e esse orifício do prepúcio é muito estreito, causando uma certa... não consegue expor a glande. Você tenta fazer uma exposição da glande, comprimindo essa membrana para a base do pênis, para a base da glande, e não consegue. Ela não aparece. Isso chama fimose. Então, o estreitamento do orifício do prepúcio, impedindo a visualização da glande, né, que é a extremidade do pênis. O simples excesso prepucial sem estenose do seu ósseo não tem significado patológico. Então você fala, o menino nasceu só com excesso de prepúcio. A grande maioria dos meninos nasce com excesso de prepúcio. Agora, isso não é problema. Se não é fechadinho, aquele orifício não é fechadinho, isso aí não tem muito significado patológico. A gente pode fazer dilatação com o recém-nascido, vai fazendo dilatações periódicas e vai dilatando aquilo ali tranquilamente, se for uma dilatação leve. Agora, se for o prepúcio bastante estreito, então nós chamamos isso de fimose. Não consegue mesmo expor a glande, aí tem significado patológico. A fimose, ela pode complicar-se, né? Por exemplo, a pessoa, às vezes o orifício é tão fininho que o fluxo urinário tem dificuldade, a urina sai fininha, né? Estreitamento muito grande desse ósseo prepucial, provocando episódios de infecções, as chamadas balanopostites, que é a infecção do prepúcio e da glande. Aí fica vermelho, fica muito inchado, a mãe chega preocupada, doutor, mas tá tudo, o menino está com o pênis grande, inchado, vermelho, não consegue urinar, né? Então tem uma balanopostite intensa, pega arder, né? A pessoa sente ardor, né? Quando vai urinar, certa dificuldade para urinar, às vezes a criança chora, ela fica perturbada com aquilo, né? Então a fimose tem essas complicações. Quando ocorre a infecção baloprepucial, isso aí traz problemas, e às vezes problemas agudos, né? Com infecção naquela região, precisando então de uma atuação médica para que aquilo seja resolvido. A dificuldade de eliminação natural do esmegma, porque tem do lado do pênis, do lado do freio, tem uma glândula de cada lado. É uma glândula que produz um sebozinho para lubrificar ali a cabeça do pênis. Então, como a fimose é muito estreita, essa esmegma, uma secreção branca que lubrifica, ela fica retida, né? Então forma cisto amarelado. A gente vê a criança chegando ao consultório com aqueles cistos por debaixo do prepúcio, e que eles ficam ali porque, como o prepúcio a gente não se consegue dilatar naturalmente aquele orifício, então esse sebozinho vai ficando retido debaixo do prepúcio, né? É o esmegma. Na criança, a simples presença de fimose não é um caso assim grave, porque você pode
por exemplo, pegar uma fimose com prepúcio elástico, e no consultório mesmo você faz a dilatação, né? Você pega, faz o exercício ali, dilata aquilo tranquilamente, e você acaba com isso fazendo sem necessidade de cirurgia, e você faz a dilatação e acaba a fimose quando a resistência não é grande. Agora, na fimose complicada, o estreitamento do orifício muito acentuado, está indicado muitas vezes algum processo cirúrgico. Se você não consegue, com a dilatação manual, expor a glande, ou então essa dilatação manual é muito dolorida, aí você tem que tomar outras providências, né? Principalmente se a fimose estiver complicada, estiver com infecção, estiver trazendo processos, febre, etc., né? Então, cuidados devem ser tomados para que não haja sangramento nas fissuras que ocasiona fibrose estenosante. Então, muitas vezes a gente acaba aquilo ali, espontaneamente a criança tem uma ereção e forma-se uma fissura naquele lugar ali, ardendo, você entendeu? Aquela fissura pode trazer mais estenose, pode trazer mais, ela cicatriza e traz mais estenose para o prepúcio, causando um problema maior. Então a postectomia, que é a retirada do prepúcio, chama postectomia, está indicada apenas na puberdade. Geralmente a gente faz ali quando a criança chega na puberdade, ou aos 12 anos, mas é em qualquer idade, quando fracassa o tratamento conservador. Se você está tratando uma criança, ela não melhora, você tentou a dilatação manual, às vezes dá até umas pomadinhas para ajudar, ajuda um pouquinho, mas nem tanto. Quando consegue dilatar, às vezes naturalmente o médico dilata no consultório, não consegue resolver, está havendo problema de complicação ali, infecção, etc., você não vai esperar a puberdade para operar a criança. Opera em qualquer idade, desde que haja uma complicação. Sendo necessário, vai ser feita a cirurgia. Mas se não tem complicação nenhuma, pode esperar, lá na puberdade, né? 11, 12 anos, faz essa cirurgia tranquilamente. A parafimose é a complicação mais grave da fimose. O que é parafimose? Ela acontece quando o prepúcio se retrai sobre a glande, deixando-a totalmente descoberta e não se consegue recolocá-la imediatamente na posição. É aquela história, dilatou o prepúcio, por exemplo, numa ereção espontânea, noturna da criança, por acaso, entendeu? E a glande, o prepúcio, ele retraiu até a base da glande, né? E ele não consegue voltar para a posição normal. Então ele começa a estrangular a glande. Isso chama parafimose, é uma situação problemática, né? Que muitas vezes tem que ir rapidamente ir a um pronto atendimento para tomar a providência e fazer aquela redução daquele processo, porque senão a glande vai ficando cada vez mais edemaciada, cada vez mais esquemiada, né? Porque o prepúcio passa, vai para a base da glande e depois não volta. Isso se chama parafimose, é uma complicação problemática, tem que ser operado. Se não conseguir fazer voltar naturalmente, assim, através de um exercício ali, é preciso então fazer um procedimento cirúrgico, porque forma aquele anel, né, que constringe a glande ao nível do suco balo-prepucial, aquele suco que tem atrás da cabeça do pênis, provocando um edema intenso do prepúcio, né? Isso aí é lógico que tem que ser resolvido, né? O tratamento disso é cirúrgico. Não tem como resolver uma parafimose com estrangulamento da glande, provocando isquemia, edema, uma situação grave. Não tem, você tem que descomprimir aquilo imediatamente. Se você conseguir só com exercício de descompressão voltar o prepúcio para onde ele estava, tudo bem, mas se não, tem que fazer uma descompressão rápida daquilo ali por causa da isquemia que se dá na glande, né? O tratamento da parafimose então é cirúrgico, com essa descompressão imediata. A postectomia definitiva, quando tem um caso desse tipo parafimose, a gente faz 30 a 40 dias depois, né? Faz a postectomia, retira o prepúcio e acaba com o problema. Então fimose não é nada grave, não é nada complicado,
mas tem alguns casos que merecem um tratamento assim, uma solução mais rápida para, no caso, por exemplo, a parafimose. Então, sobre fimose, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.